O que faz um diretor de cinema? Quando assistimos um bom filme, somos impactados pelo conjunto do trabalho. Temos uma impressão de unidade tão grande que é difícil separar e analisar cada parte desse projeto. Com exceção, talvez, da performance dos atores e da história em si, no caso, o roteiro. Mas existem muitas outras funções que compõem o filme, na qual não percebemos. Isso acontecia muito comigo. Eu ouvi os críticos de cinema falando da direção, direção de fotografia, direção de arte, edição, design de produção, e eu não fazia ideia de como separar essas coisas. E está tudo bem com isso, afinal, os filmes são moldados para que tudo se encaixe perfeitamente. Não percebemos essas relações, mas quando não são bem executadas, sentimos que tem algo de errado. É por isso que eu vou começar uma série aqui no Arenque Vermelho para explicar quem é quem dentro de um set de filmagem. E quem sabe assim justificar aquele número enorme de pessoas nos créditos. Começando pelo carro-chefe da produção, o diretor. Meu nome é Igor Avelar, sou estudante de cinema e a profissão do diretor já passou por muitas fases. Hoje ele é considerado o grande nome por trás da obra, uma figura super valorizada. Por mais que isso seja verdade em alguns momentos, o cinema é uma arte coletiva. Um produto audiovisual só existe porque passou por muitas mãos. Profissionais de diversas áreas se reúnem para a execução desse trabalho. Desde o cara que vai construir o cenário, até a iluminação, passando pela edição, trilha sonora, enfim. Muitos artistas distintos que precisam conversar entre si para manter uma linguagem única. E quem irá determinar essa linguagem? O diretor. Ele é a força criativa do projeto, o responsável por transformar as palavras escritas no roteiro em um produto audiovisual. O desenvolvimento da linguagem do diretor é o norte da equipe. Existem alguns casos de direção em que o estilo é muito forte, como no caso do Tim Burton. Ele é fascinado pelo estilo gótico, com uma estética dramática predominante. Suas técnicas têm raízes no expressionismo alemão, movimento que trabalha com o conflito das emoções pela distorção visual. Ainda vou comentar mais futuramente sobre esse movimento. Por essa razão, você sempre sabe quando está assistindo um filme do Tim Burton, como Noiva Cadáver, Os Fantasmas Se Divertem ou Edward Mãos de Tesoura. Outro diretor com uma linguagem muito própria é Wes Anderson. Antes de se tornar cineasta, ele tinha um sonho na arquitetura, nos dando uma dica sobre seu estilo. Wes Anderson escolhe enquadramentos extremamente simétricos e adora ressaltar todos os detalhes do cenário, sem falar da paleta de cores super saturadas que estabelecem o design da cena. Mas você não precisa de estilos visuais tão marcantes para ser lembrado na direção, como é o caso de Kleber Mendonça Filho. Ele retrata o cotidiano. Sua visão sutil, mas muito poderosa, está presente nos condomínios, apartamentos e calçadas. Esses espaços transmitem relações profundas de desigualdade social. E conhecemos histórias de culturas diferentes, mas muito ricas, como é o caso de Bacurau e Som ao Redor. O diretor ou a diretora também é responsável pela organização do filme. Isso inclui a pré-produção, em que determinará os enquadramentos e os movimentos de câmera para cada cena, explicará para o diretor de fotografia que tipos de lente, câmeras e iluminação serão necessárias. Para a direção de arte, deixará claro toda a linguagem e as emoções de cada cena. Junto com os produtores, fará a seleção do elenco, irá ler o roteiro várias vezes com a equipe, conversar com o autor e até mesmo bolar modificações se necessárias. Durante a produção, ele irá direcionar os atores e toda a equipe do set. Além da pós-produção, em que o diretor orienta a edição
e a composição da trilha sonora. Mas nem sempre foi assim. Até os anos 40, a liberdade do diretor na pós-produção não era comum. Na verdade, essa profissão não tinha tanto destaque. O diretor era apenas um executor de projetos, com funções muito limitadas. E um dos responsáveis por mudar essa percepção foi Alfred Hitchcock. Ele fazia questão de aparecer em todos os lugares. Ele próprio apresentava o roteiro de seus filmes, colocava seu rosto nos pôsteres sempre que possível e deixava seu nome em grande destaque nos créditos. Considerado o mestre do suspense, seus filmes são muito bem escritos e dirigidos. Hitchcock desenvolveu um estilo único e completamente identificável para criar mistério e agonia. As pessoas não iam mais assistir um filme qualquer, iam assistir um filme do Hitchcock. Ele virou uma figura tão famosa quanto as maiores estrelas de Hollywood nesse momento. E foi com essa atitude que os diretores se tornaram grandes figuras na mídia e os mais populares ganharam mais liberdade no estúdio, ainda que existam certas restrições. Citando mais alguns exemplos: Sofia Coppola, Jordan Peele, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Fernando Meirelles, Steven Spielberg, Glauber Rocha e muitos outros. Eu fiz esse vídeo porque eu adoro citar os diretores dos filmes que comento. Então meu objetivo aqui foi contextualizar bem resumidamente o ofício da direção. Fiz esse roteiro com muito carinho, então diga nos comentários se ele foi útil e caso tenha gostado, deixe o seu like. E se chegou até aqui, te convido fortemente a se inscrever no Arenque Vermelho para receber conteúdo sobre cinema todas as terças. E aproveitando também, confira aqui embaixo na descrição o link para o nosso Instagram, que indicamos filmes lá toda semana. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!